Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma história do livro Lendas do Povo de Deus de Malbataan. Aproveite este momento para curtir esse vídeo, para comentar aqui se você tem sido abençoado pelos vídeos anteriores. Também comente ao final do vídeo se você foi abençoado por essa história. E não esqueça de compartilhar este vídeo com outras pessoas que, como você, também podem ser abençoados com essas leituras e pequenos comentários sobre os contos, histórias e fábulas narrados por Malbataan no livro Lendas do Povo de Deus. A história de hoje é uma história que é muito cara a mim, é uma história que eu gosto muito, que eu li quando era criança e trago à memória o sentimento que tive de surpresa, de alegria, de gratidão quando fiz a primeira leitura, e também tive esse sentimento agora lendo novamente, e espero que você também possa ter um aprendizado e um momento feliz ouvindo essa narrativa. Antes, porém, da história, está exposto aqui no livro um pequeno salmo de Davi, que diz assim: Vós nos livraste, Senhor, dos que nos afligiam, e confundistes os que nos odiavam. Em Deus nos gloriaremos todo dia, e louvaremos eternamente o vosso nome. Salmo de Davi. Vamos à história Eneno e Odeia. Era, em Avdívka, pequena aldeia da Ucrânia, quando o famoso país eslavo ainda se achava sob o guante implacável do czarismo. Naquela noite, o velho e sombrio palácio do Purits enchera-se de alegres convidados. Sua Alteza, o príncipe Aleixo Burov, governador de Avdívka, oferecia aos fidalgos e burgueses mais ricos da aldeia o grande banquete com que anualmente festejava o aniversário do seu poderoso amigo e protetor, o czar de todas as Rússias. A vodka corria em abundância. Os orgulhosos senhores, exaltados pelas contínuas liberações alcoólicas, cantavam com voz rouca as velhas melodias dos camponeses russos, enquanto as raparigas e servos dançavam a camareiesca, ao som das balalaicas, vibradas pelas mãos ágeis dos artistas exímios. Em dado momento, quando a suntuosa festa parecia atingir o auge do entusiasmo, o Pope aproximou-se do príncipe Aleixo e disse-lhe com afetada negligência: Poderia, Vossa Alteza, conceder-me agora a permissão, já por mim solicitada várias vezes, para expulsar os judeus da nossa aldeia? Os israelitas, a meu ver, constituem uma população que, se não é prejudicial, é pelo menos completamente inútil. O Purits, com espírito perturbado pelos efeitos dos vinhos, não hesitou em atender ao criminoso desejo do Pope e, no mesmo instante, autorizou a expulsar os israelitas de Avdívka. Era necessário um pretexto. Ao Pope caberia a fácil tarefa de justificar a torpe medida de perseguição aos hebreus. No dia seguinte, a população israelita de Avdívka foi surpreendida pelo seguinte aviso mandado a fixar na praça pública: Judeus de Avdívka. Várias e graves denúncias contra os judeus chegaram ultimamente aos ouvidos de Sua Alteza, o príncipe Aleixo Burov. Encarregou-me Sua Alteza de ingrata tarefa, que é apurar o que há de verdade acerca de tais denúncias. Segundo se afirma, e tenho disso provas bem seguras, os filhos de Israel que aqui habitam não só descuram o cultivo das terras, entregando-se exclusivamente a místeres que oferem de todo o mundo lucros exorbitantes, como também lançam ao abandono os estudos e a prática da nobre religião mosaica, afundando no ateísmo e alardeando heresias. Sabe Deus que eu me sinto animado do mais puro afeto pelos meus irmãos em Israel. Mas se esses fatos forem confirmados, ver-me-ei forçado, com grande mágoa, a expulsá-los de Avdívka. Para elucidar a questão, exijo que escolhais dentre vós, os judeus, o mais hábil e instruído para ser por mim publicamente interrogado sobre o Talmude. Se ele responder satisfatoriamente a todas as perguntas que eu lhe fizer, ficarei em paz. Se, porém, o vosso emissário demonstrar ignorância em assuntos talmúdicos, sereis fulminados pelo desprezo de todos os homens de bem, pois um povo que nem ao menos conhece a lei fundamental não tem o direito de viver entre gente honesta e trabalhadora. Pope Ladislau. Essa inesperada intimação do Pope causou verdadeiro pânico entre os judeus de Avdívka. Era a voz corrente e por todos reconhecida que o Pope possuía invejável cultura filosófica, tinha profundos conhecimentos teológicos e se notabilizara além disso pelos grandes estudos que fizera sobre o Talmude. O Rabino Uziel, homem inteligente e culto, que pontificava no Beta Knesset de Avdívka, não se sentia com coragem para discutir com o Pope, sabendo que uma resposta em falso acarretaria a expulsão inexorável de todos os seus irmãos. E se o Rabi não se apresentava, quem teria coragem de enfrentar o Rabino ortodoxo? Os israelitas, em fase de tal calamidade, em sinal de desesperação, fizeram o cria, cobriram a cabeça de cinza, ao passo que o Rabino decretava o Tinunes e convocava o Shoich, o Milomed, o Razam,
o Bacoira e todos os vultos de mais prestígio da comunidade israelita para discutirem e resolverem a situação. Como se não houvesse, porém, quem se julgasse capaz de assumir a grave responsabilidade de discutir com o Pope, dirigiam-se todos ao Bet Adnesed e acenderam velas, e abrindo o Aron Kodesh, começaram a rezar, implorando o auxílio divino e lamentando-se diante da Torá. Quando já pouco faltava para expirar o prazo, subiu o Rabi para o Belemém e falou aos infelizes judeus: Ainda não terminaram, ó filhos de Israel, os vossos sofrimentos? O santo quer experimentar mais uma vez a nossa resignação e fez cair sobre nós mais essa prova. Ide para as vossas casas e preparai-vos para o novo exílio, pois nossa situação é insustentável. Sinto-me perturbado e incapaz de discutir o Talmude com o Pope Ladislau. E dentre vós, quem teria coragem para enfrentar o sábio e rancoroso inimigo? No grande silêncio que só era interrompido pelos débeis soluços das mulheres, fez-se ouvir uma voz enrouquecida e cava: Eu irei. Houve na sinagoga um grande e incontido movimento de agitação e surpresa, de esperança e de indignação. Quem se oferecera para discutir com o Pope, em nome dos judeus, era Elique, o homem que andava desde manhã até a noite a carregar água do rio para as casas. Elique não passava de um tipo grosseiro, pouco inteligente, ignorante e quase analfabeto. Os que se achavam perto do aguadeiro julgaram a princípio que se tratava menos de mistificação do que de uma pilhéria, e tiveram ímpetos de pô-lo, no mesmo instante, fora do recinto sagrado. O rabino, batendo com energia na mesa do Belemém, fez serenar o tumulto e interpelou Elique. Sabes bem o que está dizendo, ó aguadeiro? Sei sim. Irei lá e hei de confundir o Pope. Mas que sabes do Talmude? Deixe-me em paz. Sei cá alguma coisa, que o Pope não poderá responder. Achou o rabi que seria prudente não pedir sobre o caso maiores esclarecimentos ao aguadeiro, e crendo que o pobre Elique era um enviado divino para a salvação dos judeus de Aldívica, assim falou: Ó meus irmãos de Israel, já vejo no Oriente luzir a esperança da salvação. Tenhamos fé, que o santo não nos desamparará. E chamando Milomed, murmurou sombriamente: Vai anunciar ao Pope que já escolhemos o nosso representante e que ele pode preparar-se para receber-nos. Shalom Aleichem. Na praça principal da aldeia, sobre um grande estrado erguido especialmente para o original prélio, o Pope, acompanhado do Puritz e das mais altas autoridades de Aldívica, aguardava com a maior solenidade a chegada dos israelitas. Estes não se fizeram esperar. A hora marcada aproximaram-se da praça coagulada de curiosos. À frente marchavam o rabino e o aguadeiro. Eis aqui o nosso ilustre correligionário, que veio discutir com Vossa Eminência, anunciou o rabino apresentando Elique ao Pope. Tomado de viva indignação, o Pope Ladislau não se conteve e gritou colérico: Cães miseráveis! Só por esse insulto com o que pretendeis enlamear o meu nome e o meu prestígio, mereceis imediata expulsão da aldeia. Como ousais trazer para discutir comigo um homem que é ao mesmo tempo idiota, estúpido e ignorante? E logo, atabalhoadamente, voltando-se para o príncipe Aleixo, os olhos a coriscar de cólera. Veja, Vossa Alteza, a que ponto chegam a audácia e o atrevimento incrível destes aventureiros. Querem que eu desça da minha posição para discutir o Talmude com um homem que mal sabe ler. O príncipe mexeu-se impaciente. Não poderás, meu amigo, recusar o representante judeu por tratar-se de um homem rude e inculto. Mais fácil será a tua tarefa. Esmague esse ignorante e eu decretarei a seguir a expulsão de todos os judeus. Que assim seja, tomou o Pope. Uma vez que me obrigam a discutir com esse imbecil, exijo uma condição. Aquele que deixar de responder à primeira pergunta será degolado imediatamente. O Puritz, fitando o rabino Uziel, perguntou-lhe: Aceitas a condição? Elique, sem hesitar, com inalterado semblante, decidiu pelo rabi: Aceitamos, ó príncipe. Ordenou o Puritz que um Gordovai, verdadeiro carrasco russo, se postasse de espada desembainhada por trás do aguadeiro. Peço a Vossa Alteza que mande colocar outro guarda, na mesma altitude, de espada em punho, junto ao Pope Ladislau. Cão atrevido, protestou enfurecido o Pope. Julgas então que eu vou deixar sem resposta alguma das tuas perguntas? Não passas de um pobre imbecil. Para provar que eu nada receio de ti, cedo-te o direito de fazer a primeira pergunta. Fez-se um grande silêncio. Os judeus acompanharam com indescritível ansiedade todas as peripécias daquele desigual certame, de que dependia a sorte de todos eles. Elique, o aguadeiro, perguntou altivamente ao Pope: Pope, tu que afirmas saber tudo,
conhecer tudo e responder tudo, dize-me, o que quer dizer Eneno e Iudeia? Essa pergunta foi seguida de uma estrepitosa gargalhada por parte do Pope. Envergonha-te, estrião ignóbil, isso não é pergunta que se faça ao cretino. Não sei. Se uma chuva de ouro caísse no meio da multidão sem embargo de serem todos judeus, não teria causado maior tumulto. Os israelitas exultavam de júbilo. O príncipe Aleixo interpelou o Pope com severidade. Como que então, ó Pope? Não sabes responder à pergunta de um simples aguadeiro judeu? E não te envergonhas de confessar em público a tua ignorância? O Pope, lívido, trêmulo, procurava defender-se naquela situação de vexame e deslustre. Mas, não, Alteza, a pergunta feita pelo aguadeiro é tola, repito, não sei. Cortando o silêncio que se alargava, o Púritz gritou para o Gordovai, apontando para o Pope com um dedo alongado e lívido. Não se humilha impunemente um príncipe russo. Esse Pope é um impostor, é um cretino, degola-o. Não foi necessário repetir a ordem. Com um golpe certeiro e gigantesco, o gigantesco Gordovai fez a cabeça do Pope rolar pelo estrado e cair na areia da praça. O corpo do infeliz baqueou em seguida para tombar surdamente, empanando sangue por todos os lados. Os judeus ficaram estarrecidos diante daquela cena brutal e inesperada. E o príncipe Aleixo, dirigindo-se aos israelitas, disse-lhes: Declaro sob minha palavra de nobre que de hoje em diante, enquanto Deus me der alento e força, os judeus poderão viver tranquilamente nesta aldeia. Havia, porém, uma circunstância que só os judeus conheciam e que, portanto, o Púritz e os Goim ignoravam. Eneno e Iudeia é uma expressão hebraica que significa não sei. O desfecho do caso, com a morte do Pope e a sentença do Púritz, trouxe grande alegria aos israelitas, que se dirigiram logo ao Ket Aknedes, a fim de render graças ao Criador. Em certo momento, não podendo sofrear a curiosidade que o abrasava, o rabi dirigiu-se ao aguadeiro e perguntou-lhe com voz velada, cingindo-o com um efusivo abraço. Dize-me, meu filho, como te veio a lembrança fazer ao Pope aquela luminosa pergunta? Com a maior naturalidade da sua rudeza de letrado, respondeu o aguadeiro. Tive há tempos nestas mãos um exemplar do Talmud, traduzido por um sábio rabi. Para todas as perguntas, dava ao sábio uma significação. Notei que apenas para Eneno e Iudeia ele declarava com a maior franqueza: não sei. Ora, se um grande rabino não sabia o que queria dizer Eneno e Iudeia, era certo que o Pope também não saberia. Só então os judeus cultos compreenderam que a absoluta ignorância de Elique lhes garantiram os bens e a tranquilidade, pois nem ele próprio, que formulara a pergunta, sabia que Eneno e Iudeia significava não sei. Um sábio orgulhoso, quando transviado do caminho do bem, pode ser vencido pelo mais rude ignorante. Baruch Adonai, bendito seja Deus. Uau, não sei você, mas para mim essa história é incrível, porque ela mostra que a sabedoria humana se curva diante do propósito, da sabedoria e da intervenção divina. É evidente que aqui o grande e ilustre personagem iletrado, analfabeto, talvez, não analfabeto porque ele leu o Talmud, mas iletrado, foi conduzido pela sua própria ignorância para salvar aquela população judaica. Aqui nós vemos a providência divina. A mesma providência que livrou os judeus no relato em que nós lemos lá no livro de Esther, a mesma providência que livrou os judeus em tantos momentos de sua história, traz para nós aqui inúmeras correlações que podemos estabelecer com histórias bíblicas. Por exemplo, a história de Davi, onde o próprio Deus chamou alguém que aparentemente era incapaz de defender todo o povo, em uma situação muito semelhante a essa. Foi chamado de cão também por Golias, mas Deus o usou para derrotar o gigante. Aqui Deus usou um homem iletrado para derrotar um outro gigante. Quantas histórias, quanta sabedoria, quantos aprendizados temos nessa história, que nós possamos lembrar sempre que a sabedoria de Deus não se dobra à sabedoria humana. É o contrário. A sabedoria humana se dobra diante de Deus. Por isso, Deus muitas vezes usa o louco para confundir os sábios. Usa o fraco para confundir os fortes. Que nós estejamos disponíveis para sermos usados por Deus na nossa jornada, na nossa caminhada. Mais que isso, que nós nunca venhamos duvidar do poder de Deus usar quem Ele quiser. E Deus parece ter um senso de humor muito interessante, muito instigante. Então, que Deus possa me usar, que Deus possa te usar, ainda que sendo fracos, muitas vezes ignóbeis em relação à ciência, ao conhecimento do que quer que seja,
mas que em nós superabunde a graça do Eterno. Que Deus te abençoe, que em tudo na sua vida você seja abençoado e próspero. Um grande abraço e até a nossa próxima história. Até lá!